É muito difícil achar uma introdução boa para falar aqui. Então, oi para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco para mais um episódio do nosso podcast falando de amor. O tema de hoje, assim como todos os outros, é bastante delicado. Meu Deus, vocês só falam de tema delicado, com certeza. Com certeza, porque é essencial. Se não tocar na sua ferida, aí tem que rever esse evangelho aí que você está vivendo. Bom, então, o nosso tema de hoje é: e se eu decepcionar a Deus? Quem nunca pensou nisso, que atire a primeira pedra, né? É muito comum a gente ter esse pensamento e é muito comum a gente ficar preocupado com isso. Ai, meu Deus, eu te decepcionei e agora e agora? Como se não tivesse mais uma saída para um erro que a gente comete, né? Então, já vamos começar falando sobre o ser humano. O ser humano, ele tem a tendência de enquadrar Deus naquilo que ele é. Então, se a gente tem uma pessoa que faz de tudo por nós, que é super atenciosa, a gente naturalmente vai querer ter essa pessoa perto de nós e a gente vai amar mais essa pessoa do que uma pessoa que não faz a mínima questão nem de falar com a gente, por exemplo. Então, a gente tende a aplicar esse conceito a Deus também. E aí a gente pensa, ok, então se eu ler a Bíblia tantas vezes por dia, se eu orar tantas horas por dia, se eu fizer isso, conforme está na Bíblia, Deus vai me amar mais. Só que não, gente. Só que não, porque Deus não nos ama pelo que nós podemos fazer, nem pelo que nós somos, porque nós somos pecadores. Ele nos ama porque Ele é o amor, Ele nos ama por quem Ele é. Então, a virtude de Deus nos amar está nele e não na gente, né? É tanto que ele nos deu uma coisa imensurável e imerecida, que é a graça. A graça é um favor imerecido que a gente recebe e que é derramada na nossa vida. Por isso que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Não porque ele viu que a gente podia obedecer a ele, não porque ele viu que a gente podia se dedicar a uma vida cristã, vamos dizer assim, mas porque ele nos amou primeiro, porque ele decidiu que derramaria graça nas nossas vidas. Então, o conceito da graça está justamente aí. Não tem nada que você ou que eu façamos que possa mudar o amor de Deus, nem para mais, nem para menos. Ele nos ama de uma forma incondicional e mais do que suficiente, mais até do que a gente pode mensurar, né? E o ponto é esse. Esse amor não muda e nem nunca vai mudar, porque Deus é eterno e é imutável e a sua glória também dura para sempre. A sua graça derramada nas nossas vidas todos os dias para que a gente receba da melhor forma possível o sangue de Jesus e o amor do Pai. Nossa, Gi, mas esse é um ponto, assim, extremamente fundamental, sabe? Porque muitas vezes nós acabamos ficando com medo de não sermos perfeitos naquilo que a gente faz, pensando exatamente que isso irá desagradar a Deus, sabe? Ou que Deus vai ficar irado conosco, ou alguma coisa do tipo. Sendo que nisso tá um problema extremamente grande, muito grave, na verdade, porque é um ponto básico, assim, do evangelho, sabe? É a essência do evangelho, literalmente. E, inclusive, eu sou muito grata a um conhecido meu, um amigo meu, um irmão na fé, né? E ele me indicou que eu lesse um livro. Na época eu não tinha costume de leitura. O nome do livro é Descanse em Deus e Lute. E daí eu fiz assim, tá, vou ler porque ele indicou. E daí consegui pra ler no Kindle. Deu, beleza, tudo condiz para que eu leia o livro. E eu fui, comecei o livro meio que não dando nada. E acabou que esse livro foi muito importante pra mim, porque lá eu consegui aprender uma definição extremamente boa sobre graça. Porque antes eu sabia o que era, mas eu não entendia 100% a importância da graça na minha vida, sabe? Então, ler aquilo foi muito esclarecedor pra mim e foi algo que, assim, mudou realmente. E a partir daquele livro eu falei, não, agora eu preciso ler mais livros. E desde então, terminei aquele livro, fui, criei o hábito e a rotina de leitura, né? Que é algo extremamente importante. Mas, voltando pro ponto, é que a graça é extremamente fundamental, sabe? É um princípio, assim, básico e extremamente importante do cristianismo, porque se nós não entendemos a graça, nós não entendemos como que
todo o plano de salvação ocorre, sabe? Como e por que Deus entregou seu filho para morrer por nós. Porque, de certa maneira, nós ainda confiamos na força do nosso braço. O que eu costumo até brincar aqui, meu Deus, se eu vou confiar na força do meu braço, tá difícil, porque o meu braço pega 3 quilos na academia, amiga. Se os meus problemas da vida forem menor que 3 quilos, daí eu aguento. Então, assim, não rola, sabe? Realmente não dá certo. Com esse bracinho michuruca, mesmo se eu treinasse muito, ainda não, apenas não, sabe? Então, a gente passa a entender o que é a graça quando a gente passa a confiar completamente em Deus. Então, mais do que as nossas obras, mais do que as suas obras, Deus deseja um relacionamento contigo. Mais do que você pode oferecer para Ele, Deus deseja que você tenha o seu tempo a sós com Ele, sabe? Então nós não podemos substituir essa ordem, sabe? Ela não pode ser trocada. E é extremamente importante a gente entender isso, porque isso muda a maneira com a qual nós servimos e gastamos o nosso tempo. Então, por que muitas vezes nós priorizamos fazer coisas públicas ou priorizamos fazer coisas que vão trazer resultados imediatos para Deus e não priorizamos o nosso momento a sós com Ele, sabe? Então nós trocamos essa ordem, nós indiretamente acreditamos que Deus deseja aquilo que nós podemos dar para Ele. Nós agimos como filhos adotados. Inclusive tem um outro livro muito bom que o nome é Invisível, foi escrito pela Sarah Hargent e lá ela fala sobre seus filhos adotados. E ela faz uma analogia muito boa ao falar sobre o fato de que nós agimos como filhos adotados em relação a Deus. De que maneira? De maneira que nós queremos provar o nosso valor para Deus, para mostrar que nós temos motivo para continuar na casa, para mostrar que nós temos motivos para continuar ali por perto dele, sabe? Então, ela cita sobre os filhos dela que vão lá e falam: "Olha, mãe, eu sei fazer tal coisa", para que ela veja valor neles, por terem algum medo ou algum receio. E nós agimos assim também, sabe? Nós queremos mostrar para Deus que nós temos valor, de maneira a tanto suprirmos o nosso ego, de mostrar que nós somos capazes de fazermos algo sozinho, tanto para falar: "Ei Deus, o Senhor pode me amar porque eu sou bom. O Senhor pode me amar porque eu faço tal coisa. O Senhor pode me amar porque eu fiz um evangelismo. O Senhor pode me amar porque eu fiz um podcast. O Senhor pode me amar porque eu ajudei fulano que estava com um problema." E não é isso, sabe? Isso não é graça, isso não é a essência do evangelho, sabe? Assim como o Gi falou lindamente, o evangelho não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre quem ele é, sabe? O fato dele ser é o que faz nós sermos amados, sabe? Então não é pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente pode fazer. E sim, claro, obras são importantes. Não podemos excluir as obras, elas são, assim, fundamentais. Porém, elas vão ser uma consequência de um relacionamento com Deus. Então elas não vão ser aquilo que vai sustentar a base do nosso relacionamento com Deus, sabe? Então, mais do que as nossas obras, Deus deseja um relacionamento conosco e, como uma consequência desse relacionamento, virão as obras. Então, a gente não pode trocar essa ordem, a gente não pode esquecer dessas coisas. E, desse livro que eu havia falado, que é o Descanse em Deus e Lute, o autor fala que a graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa de a gente entender, porque a graça não é o oposto de esforço. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que lutar para ter uma vida de santidade, ora boas. A gente vai precisar, claramente, negar nós mesmos. A gente vai precisar se abdicar de coisas que a nossa carne deseja para viver uma vida que glorifica o nome de Deus, que seja segundo frutos do Espírito, que seja aquilo que agrada ao nosso Pai. Então, não é que seja o oposto de esforço, porque exige esforço sim, sabe? A gente vai precisar se esforçar, a gente vai precisar dar tudo que nós temos e tudo que nós somos para glorificar o nome de Deus. Porém, a graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. Ou seja, eu não recebo porque eu sou, eu não recebo porque eu mereço. Então, a gente não pode inverter a ordem dessas palavras, sabe? A gente realmente precisa ter exatamente isso tudo muito claro em nossa mente, porque a partir do momento que nós entendemos a importância da graça e como ela mudou a nossa vida, como a graça de Deus transformou o nosso viver, é que a gente passa a realmente entender que o amor de Deus é maravilhoso. É sério, pô. Não tem como a gente parar pra pensar em tudo isso. Em pensar no fato de que nós não merecemos. Em pensar o quanto nós somos pecadores. Em pensar o quanto Deus é bom. E não acharmos isso maravilhoso, sabe? Porque o amor dele é incrível. Não tem como, assim. Não tem outra palavra pra descrever que não seja maravilhoso. Na verdade, melhor. Não tem palavras pra descrever esse amor. Porque ele é grandioso demais pra ser descrito. Então, assim, a gente realmente precisa ter esses conceitos da graça extremamente estabelecidos. E não podemos depender de nós mesmos pra vivermos, sabe? Tudo precisa ser baseado em Cristo.
E é engraçado porque a gente sempre tenta ir pelo caminho mais difícil. Provar a Deus que a gente é merecedor de alguma coisa é muito mais difícil do que simplesmente confiar nele e esperar que ele faça o melhor, como ele sempre faz. Ah, por que que eu tô dizendo isso se esperar em Deus é tão difícil? Porque a gente sempre tenta ajudar a Deus a dar o melhor pra nós, sabe? A gente tá sempre tentando, Senhor, mas não é melhor se eu for por esse caminho? Não, não é. O melhor é você ouvir o que ele tem a dizer, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Lá no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, o salmista diz que ele deita e dorme tranquilo, acorda tranquilo, faz tudo o que ele precisa fazer, porque o Senhor está protegendo ele. E essa também faz parte da essência do Evangelho. Essa é uma coisa que tem que estar na sua cabeça todos os dias, porque em Lucas também é falado que Deus dá conta até dos fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, assim, por que você vai se preocupar com alguma coisa? Por que você vai se preocupar em fazer algo pelas suas próprias mãos se você tem o Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que te protege e que se preocupa com você? Não faz sentido, assim, se você parar para pensar, né? Então vamos buscar esperar em Deus. Esperar em Deus se torna algo difícil para nós, porque, repetindo, a gente está sempre tentando provar o nosso valor e provar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. E aí, quando a gente se decepciona, a gente acaba fazendo isso refletir na imagem que a gente tem de Deus, né? A gente se decepciona porque a gente é falho, porque a gente percebe isso na prática, sabe? Então, muitas vezes a gente fica, eu sou pecador, falando da boca pra fora, mas quando a gente vê isso sendo provado bem na nossa frente, a gente entra em desespero pra provar pra Deus que não, Senhor, não é bem assim. Mas é bem assim, você é pecador, você é pobre, cego e nu, como diz lá em Isaías. E a única coisa que pode salvar você é a graça de Deus. E a graça de Deus já foi derramada na sua vida quando você aceitou Jesus, quando Jesus se entregou por você. Então descanse esse coração e essa mente, porque o nosso Deus nunca entrou em pânico, então a gente também não precisa entrar. E é muito engraçado, amiga, essa ideia de Deus nunca entrou em pânico, porque isso só mostra como nós associamos os nossos sentimentos a Deus. Que, inclusive, é uma coisa que eu lembro muito de falar com a Erika ano passado, principalmente, no ano de 2021. Porque foi uma coisa que quando a gente começou a conversar sobre, apenas explodiu assim na cabeça. O fato de que nós somos os inconstantes, e mesmo assim nós associamos a nossa inconstância para Deus. Como se fosse ele o inconstante, como se ele se afastasse de nós, sendo que na verdade não é isso, sabe? É a mesma coisa com a fidelidade. Nós associamos a nossa infidelidade a Deus, sendo que na verdade Deus continua ali, sabe? Ele continua sempre de braços abertos, não é como se Deus se afastasse de nós. Pelo contrário, sabe? Então, nós jogamos os nossos sentimentos sobre Deus, de maneira que nós entramos em pânico, mas Deus não entra, sabe? Nós nos assustamos, mas Deus não se assusta, sabe? Então, tudo está debaixo do controle dele. Isso é algo assim. Ai, amiga, eu fico tão assim boba falando essas coisas porque é maravilhoso, sabe? É realmente incrível. E tem um ponto que é extremamente assim fundamental, sabe? Da gente entender que foi uma coisa que eu li num livro de C.S. Lewis, eu li no livro Cartas a Malcolm, onde ele falava sobre o fato de que Deus conhece os nossos pensamentos e sentimentos melhor do que nós mesmos. E isso é algo assim extremamente maravilhoso de se pensar, sabe? Agora, no último podcast que a gente falou sobre disciplinas espirituais, a gente falou sobre oração. E ao falar sobre oração, a gente falou, por que vamos orar se Deus já conhece todos os meus pensamentos e sentimentos melhor do que eu, sabe? E o ponto é que Deus deseja nos ouvir falar, sabe? E o próprio Cristo tinha uma vida de oração, então por isso é importante orar. Sendo que nós precisamos a cada dia mais nos entregarmos diante de Deus, sabe? Nós precisamos de verdade entender que Deus conhece cada detalhe, que Deus tem controle sobre tudo e focar e manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. E tem até aquela frase que é super conhecida no meio cristão, né? Que quanto mais do alto nós desejarmos, menos da terra nós cobiçaremos, sabe? Então, isso é algo assim
extremamente fundamental para que a gente viva, sabe? Então, quanto mais próximo a gente estiver de Deus, quanto mais a gente estiver com os olhos fixos nele, menos medo a gente vai ter, sabe? Mais segurança a gente vai ter no nosso Criador. E a gente estava até falando sobre isso hoje lá no Instagram, que o tema do post era exatamente sobre isso, sabe? Sobre o fato de que tudo o que a criação precisa está no Criador, sabe? Então, tudo que nós precisamos saber sobre nós mesmos, tudo que nós precisamos em nós, está nele, sabe? Então, a nossa identidade está nele. Se nós paramos de olhar para ele, se nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos quem nós somos. Isso é algo assim fundamental e muito, muito, muito importante da gente viver uma vida, sabe? Que realmente busca aproveitar a graça de Deus, sabe? E o que eu quero dizer com aproveitar? Quero dizer uma vida que sabe que não é presa a nada nesse mundo, sabe? Uma vida que sabe que não é presa a nenhum vício, que não é presa a nenhum hábito, porque nós somos livres. Cristo morreu para que nós fôssemos libertos disso, sabe? Então, por isso, nosso pecado não nos define mais e o que nos define é Deus, sabe? A sua palavra e o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Inclusive, pra gente poder encerrar os últimos tópicos aqui rapidinho, tem um pensamento muito bom, assim, que mudou muito minha visão de como eu via a graça de Deus e como eu me via no meio do plano de salvação, sabe? Que é exatamente o fato de que nós sabemos que a graça é o favor merecido, ou seja, nós não merecemos a graça. Sendo que se nós sabemos que nós não merecemos, por que nós nos cobramos tanto por não sermos merecedores? Tipo assim, por que nós exigimos um padrão tão alto de perfeição se nós sabemos que não é baseado no que nós merecemos, sabe? Então, tenha em mente as suas prioridades, tenha em mente aquilo que tem guiado a sua vida, sabe? E tenha em mente do porquê você tem feito as coisas. Ter atitudes que servem no reino são coisas lindas, assim. Servir o seu próximo, ajudar os órfãos e as viúvas, realizar boas obras é fundamental. Não tem discussão em relação a isso. É importante, sim. Porém, por que você tem feito, sabe? Nós não podemos substituir a graça de Deus em nossas vidas. Nós devemos apenas aceitá-la e, a partir disso, viver uma vida que busca se esforçar para ser santo, sabe? Uma vida que busca a cada dia mais ser parecido com Cristo, sabe? E isso é algo que não vai ter fim, sabe? A gente vai ficar até o resto das nossas vidas lutando e brigando com a nossa carne para sermos santificados todo dia, sabe? Mas é algo muito, muito bom desfrutar da graça de Deus. Então, de tudo que a gente falou, se tiver algo que a gente pode aqui reforçar e dizer novamente aproveite a graça de Deus, sabe? Viva dessa liberdade. Pare de se colocar em caixas, pare de se prender, pare de ser tão cruel consigo mesmo, sabe? Não faça isso com si, sabe? Não seja essa pessoa consigo mesmo. Então, viva da graça, sabe? Por meio da graça, declare, você não merece, nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos o amor dele, mas não é sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, é sobre quem ele é. Então, a partir do momento que nós aceitamos a graça, nós passamos a nos esforçar para viver uma vida de santidade. Então, é muita coisa assim, mas muito bom. Bom, e esse foi o episódio para coroar a sua semana, né? Nada melhor do que um tapa na cara vindo diretamente do nosso Deus, né? Então, assim, essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês, de que nós temos a graça e que nós devemos aproveitar o melhor dela, porque ela não nos prende a produtividade, não nos prende a tarefas, a executar funções. Não, ela nos liberta de todas essas coisas para que a gente possa viver uma vida livre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, muito obrigada a você que nos acompanha aí nessa jornada, né, de podcasts. É sempre um prazer trazer a palavra do Senhor para refletir, tanto vocês como a gente, porque nós também aprendemos muito com isso que é colocado aqui. E continue atento aos próximos episódios. Até mais!